Olá, me chamo Caroline Landim, sou estudante do IFMS de Nova Andradina no curso de Agronomia. Estou desenvolvendo um trabalho juntamente com o aluno Matheus Magri e a Ana Elise, com a orientação da professora Nancy Carrasco. Nós estamos desenvolvendo um trabalho com mandioca, onde nós estamos testando o déficit hídrico e a planta que melhor vai se destacar com esse déficit. E hoje eu vou estar trazendo para vocês como a gente calcula um dos parâmetros que são analisados, que são utilizados para descobrir qual é a variedade que tem o melhor desempenho, que é o teste de capacidade de campo, que é o nosso trabalho. As plantas são submetidas ao déficit hídrico e são irrigadas na capacidade de campo. Então eu vou estar falando para vocês o que é a capacidade de campo, como é calculado e como a gente faz isso. O solo é constituído por um sistema trifásico, ou seja, ele é dividido em 3 partes. Essas partes são uma parte sólida, que é composta por matéria orgânica e minerais, a parte líquida, que é a solução do solo, que é a água, e a parte gasosa, que é o ar no solo. Esse ar fica na parte do solo que são os poros, e esses poros são divididos em macroporos e microporos. Os macroporos eles têm um diâmetro de 0,1 milímetro e são por onde a água passa, mas tem menos retenção. Quando tem uma irrigação ou chuva, o solo suga essa água, e aí os macroporos eles são responsáveis pela drenagem. Já no microporo, que é onde a água fica retida para as plantas, tem um diâmetro de 0,05 milímetros, por isso que eles retêm mais água. Os microporos são divididos em várias direções e são como capilares. Então, quanto maior for a quantidade de microporos, mais água esse solo consegue reter. As características do solo da nossa região são solos arenosos, então eles retêm menos água. Por isso que é um trabalho importante para descobrir qual variedade o produtor vai poder utilizar segundo a sua área e também com os fatores climáticos, que no caso é a precipitação, a chuva. Que a cultura da mandioca, por si, ela já é uma cultura muito rústica e ela tem uma certa resistência ao déficit hídrico. Porém, esse estudo a gente vai ver qual melhor tem um desempenho imposto um déficit hídrico longo. E o solo daqui, por ter essa grande drenagem, não armazenar tanta água, faz com que as plantas necessitem ter uma maior resistência ao déficit hídrico. No nosso projeto, as plantas que vão ficar em capacidade de campo, elas vão ter uma irrigação constante. Porém, o solo ele tem a capacidade de água disponível, que fica entre o ponto de murcha permanente e a capacidade de campo. A capacidade de campo é a quantidade total de água que esse solo consegue reter. No caso, quando chove e ele não consegue mais drenar a água, então ele está na sua capacidade de campo. Todos os poros desse solo estão cheios de água, tanto o macro quanto os micros. Já a capacidade de água disponível é a capacidade de água que esse solo consegue disponibilizar para a planta. Já o ponto de murcha permanente é quando o solo, a planta não consegue mais retirar a água desse solo por causa da gravidade, que tem uma tensão muito grande e mesmo que ela gaste muita energia, ela não consegue retirar a água desse solo. A capacidade de água disponível do solo varia muito, de solos argilosos para solos arenosos. E a quantidade de macroporos e microporos também influencia muito nisso. E o fato de serem áreas onde o solo já foi muito mecanizado, pode ter compactado esse solo, então diminuir a quantidade de poros. Varia também com a textura de solo, com o tipo de argila, com o teor de matéria orgânica. Então são vários fatores que alteram a capacidade de água disponível que esse solo vai ter para disponibilizar para a planta. A estrutura do solo também influencia muito na quantidade de macro e microporos. Os solos que têm uma estrutura mais granular, que são o caso dos nossos solos, que são latossolos, eles têm uma maior quantidade de macroporos do que microporos, que facilitam a infiltração. Porém, a retenção dessa água no solo ela é menor. Nós vamos manter nossos vasos em capacidade de campo porque isso
facilita a absorção de água pelas plantas. Quando o solo está na capacidade de campo, tem um alto teor de água no solo, isso facilita com que a planta retenha a água mais rápido do solo com menor esforço. Por isso que nós vamos manter o nosso solo em capacidade de campo e não em capacidade de água disponível, porque isso iria demandar uma energia maior para essas plantas tirarem água do solo. E não é isso que a gente quer, porque isso poderia afetar no desenvolvimento dessa planta. E nós queremos que ela tenha um desenvolvimento pleno para a gente poder estar avaliando com as que vão estar com déficit hídrico, que não vão ter nenhum tipo de rega. Agora eu vou mostrar para vocês a parte aplicada do teste de capacidade de campo. A primeira eu só tinha falado da teoria e agora eu vou mostrar para vocês como é que é feito. É tudo feito em laboratório e nós vamos precisar de início de uma balança. Em uma balança gravimétrica de precisão, a gente vai colocar o copo descartável, porque esse experimento é feito em copo descartável. Vamos pesar ele e quando a balança paralisar, eu taro essa balança para miserar ela, porque o peso do copo não pode influenciar no peso do meu solo. Eu tenho que pesar apenas 100 gramas de solo. Então eu taro a minha balança e verifico se ficou o número negativo do valor do peso do copo. Aí com o solo, que é o substrato que a gente utilizou para fazer os vasos, que é constituído por terra de uma pastagem, substrato comercial comprado, que tem vários tipos de substrato junto, e areia lavada, que é pra a gente teve o intuito de imitar os solos da nossa região, que são os solos mais areosos. Aí eu coloco lá dentro, fecho o vidro para não ter nenhum fator externo que atrapalhe na minha pesagem, porque essa balança é muito precisa, então até o vento ela pode atrapalhar no meu peso. E aí 4 gramas, e aí eu preciso de 100, então eu retiro e coloco mais solo e volto esse copo pra balança até ele me dar aproximadamente 100 gramas. Como vocês podem ver, o solo deu mais de 100 gramas, aí eu retiro e coloco de novo na balança até chegar nos 100 gramas. Fechou 100 gramas, eu vou pro próximo. Eu vou fazer isso com os 5 próximos copos, porque tem que ser feito com 5 unidades, que é o valor mínimo pra gente poder estar fazendo os cálculos, porque não adianta eu fazer isso com um copo só e levar isso como a realidade do meu substrato todo. Então eu tenho que ter repetições. E nesse caso, eu preciso de no mínimo 5 repetições. Após a pesagem, quando eu vou pesar outro copo, eu zero a balança novamente, porque pode ter variação no peso do copo, de copo para copo, porque esses copos eles têm em média 1,5 gramas, os que tem mais, e tem copos que tem menos. Então eu zero, toda vez que eu vou reiniciar minha pesagem, eu zero o peso do copo. Com todos os solos já pesados, para dar continuidade nas medições, a gente vai precisar de uma proveta graduada de 100 ml, tá? Essa é de vidro, e eu utilizei também a de plástico, um funil, que pode ser de vidro ou de plástico, esse é de 75 ml, e beckers, que podem ser esses de 50 ml ou maior. E aí eu iniciei com 100 ml medido no becker e com a proveta sobre o funil e sobre o funil o copo, eu vou estar adicionando esses 100 ml de água nesse solo e vou aguardar ele drenar. Aí tem os copos já drenando, o solo já drenando a água e todos os volumes estão sendo recolhidos pela proveta. Ao final de 2 horas eu vou ver quanto que esse solo drenou em cada proveta. Na proveta 1 foram 51 ml, na proveta 2 foram 54, na 3 59, na 4 49 e na 5 48 ml. Agora vamos para a parte dos cálculos. Com os dados,
nós vamos fazer o cálculo de capacidade de campo. O cálculo de capacidade de campo é igual a água recolhida no becker, na proveta, vezes 100, dividido pela água inicial. A água, nós vamos fazer isso para as quatro provetas. Então, a água recolhida aqui na proveta 1 foi 51 ml. E a água inicial, que foi o que eu coloquei no solo, foram 100 ml. Por isso que a gente tem que medir, porque tem que ser uma quantidade de água conhecida para poder fazer o cálculo. Por isso que a gente usa um becker com medida. Então, a capacidade de campo do N1 foi 51 ml colhidos, dividido para 100 ml, vezes 100. Esse valor é dado em porcentagem, por isso que a gente multiplica por 100 aqui. E vamos fazer o mesmo cálculo para as outras provetas. Após calcular todas as porcentagens de capacidade de campo, a gente vai fazer um cálculo simples de média, que é a soma de todos os valores dividido pelo número de análises, que vai ser 51 mais 59 mais 54 mais 49 mais 48, dividido para 5. Essa soma deu 261, dividido para 5 deu 52,2%. Ou seja, de 50 milímetros de água que eu aplicar nesse vaso, praticamente 50% dele, um pouco mais de 50%, 52%, que foi calculado, vai ser retido no solo nesse solo. Quando eu aplicar a minha irrigação, uma média de 50% da água que eu apliquei nele vai ser utilizado e vai ficar de sobra para minha planta. Então, se eu aplicar 50 milímetros, 25 milímetros desse solo de água vai ficar disponível. Espero que tenham gostado e até o próximo.